pessoal, começando mais um Conexões PE aqui, mais um programa. A gente pede novamente, compartilhe, salve, mostre para os seus amigos. A gente tem vários temas aqui interessantes nesse nosso canal, falando de temas que estão abrangendo não só Recife, Pernambuco, mas o Brasil. A gente está na rede mundial. Hoje estou aqui com o Eduardo Turto, estou aqui com o Dr. César Caula. O tema hoje é Direito do Trabalho. E o Dr. César é graduado em Direito pela Faculdade de Direito Recife, tem especialização em Direito Processual Civil pela Faculdade de Direito Recife, especialização em Ciências Jurídico-Políticas pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, autor de vários livros e artigos nas mais diversas áreas de direito, é procurador do Estado de Pernambuco, foi procurador-geral do Estado de Pernambuco de 2015 a 2018, é sócio do escritório de advocacia Melo Pimentel desde 2019 e é vice-presidente do Conselho Deliberativo do Esporte Clube do Recife. Doutor César, Eduardo, vamos dar um abraço aí no nosso amigo Olá, doutor César. César, Caula, obrigado, Beto. Olá, pessoal. Prazer enorme, César, de tê-lo aqui no programa. Vamos iniciar as nossas perguntas. Vamos. Doutor César, eu queria, aqui pelo seu currículo, por que escolher direito? E por que escolher direito do trabalho? Primeiro, eu agradecer ao convite, muito satisfeito de participar aqui, acompanho o blog. Bom, direito é a minha casa. Meu pai foi desembargador, foi juiz, minha mãe foi desembargadora, foi no Ministério Público, professora da faculdade. Era razoavelmente natural. Direito era uma das possibilidades. Não houve uma imposição, tanto que desde que eu pensei em fazer direito, a advocacia era o meu objetivo. Nunca foi o judiciário, nunca foi o Ministério Público, para a tristeza dos meus pais nesse aspecto, né? Não seguir essa... Então, direito era uma coisa... Eu me lembro minha mãe contando quando eu era muito pequeno, 5 anos talvez, e aí meu irmão mais novo, que era muito provocador, André, que também seguiu a carreira de advogado criminalista, e aí ela me viu batendo no meu irmão. E iria me punir pela primeira vez, porque eu sempre fui um filho muito quietinho. Quando ela veio, eu disse, mamãe, eu bati, mas foi em legítima defesa. Porque direito lá em casa era o que a gente fazia todo o tempo, as conversas na mesa também tinham alguma coisa a ver com direito. Engraçado que meus filhos mais novos, a despeito de minha esposa também é advogada, todos os dois dizem que direito é uma coisa fora de cogitação, os mais novos. Eu, ao contrário. Direito, então, era uma possibilidade desde sempre. E eu comecei a faculdade em 1989. Então, ainda mais razão para escolher direito. A Constituição tinha acabado de ser, finalmente, depois do regime, do reinício da democracia no Brasil, e havia muita oportunidade, como efetivamente foi o que aconteceu. Meus colegas do colégio diziam, CD, fazer engenharia, vocês não vão fazer engenharia elétrica, vocês não vão ter emprego. Vou fazer direito, que direito vai ter o que fazer. E, graças a Deus, já se vão aí 30 e tantos anos, de uma escolha que eu acho que foi muito feliz de minha parte e me realiza plenamente. E o direito do trabalho veio como? Dessas coisas do acaso da vida, e das amizades e tudo. O mais normal quando você pensa em direito é pensar, e eu era assim, antes de começar a faculdade, já tinha lido um livro sobre júri, aquela coisa do direito criminal, da defesa naquele ambiente do júri, com aquela ênfase, etc. E era isso que eu pensava que ia fazer. Quando eu passei no vestibular, passei também no concurso do Bandep. Era um concurso que havia uma parte de formação e uma parte de trabalho concreto nas agências. Durante o primeiro ano disso, eu fiz aula de marketing, economia, português, matemática financeira e à tarde era um projeto da época do governo Miguel Arraes. E à tarde eu ia para a agência Afogados. Durante esse primeiro ano, quando terminei o primeiro ano e fui efetivado no banco, assim, passei a ter que atuar na agência, eu comecei a ficar um pouco angustiado com o fato de estar ficando para trás, especificamente no direito, né? Comecei, pai, queria um estágio, eu queria arrumar um estágio. Inicialmente, eu fui fazer um estágio voluntário com o João Olímpio, que é um advogado criminalista muito conhecido, professor da Faculdade da Católica. Cheguei, inclusive, a fazer júri. No 3º ou 4º período, eu já fiz júri falando, etc, etc. Mas o estágio voluntário não funcionava. Me parecia que era um favor de ambas as partes, e aquilo não funcionava. Eu não quero um estágio. E aí meu pai, que tinha trabalhado com um sogro de um advogado, a quem eu devo muito, Dr. Jairo, encontrou por acaso e disse, tem um filho que... Aí, claro, falou bem de mim, né? Porque o pai tem que falar bem do filho. E o Dr. Jairo marcou lá uma entrevista comigo
às 6h30 da manhã, né? Porque ele começava muito cedo. E eu fui para lá. Cheguei lá, eu tinha uma cara de muito jovem. Eu acho que ele achou que eu não ia dar para ser um bom estagiário, não. Ainda não estava pronto. Eu era do 3º ou 4º período, 1990. E aí ele disse, olha, César, é muito ótima a sua entrevista e tal, mas eu não tenho vaga para estágio agora. Eu só tenho uma vaga, acho que aqui talvez tenha pensado que fosse de estágio, mas só tem uma vaga aqui para recepção. Eu disse, eu quero. Como você não quer? Aqui não me disse que você tem emprego no banco. Eu quero, mas eu quero trabalhar aqui na recepção. Uma coisa você vai fazer, eu vou ficar nos dois, mas é uma recepção, César, para atender o telefone. Disse, pois não, doutor Jairo, veja, atendendo o telefone aqui, eu estou mais perto da advocacia do que trabalhando no banco. Então, e assim ele disse, acho que ele ficou surpreendido pela resposta e me colocou. Portanto, direito de trabalho não era nessa época, de jeito nenhum o que eu intencionava fazer. Inclusive, nem tinha pago direito de trabalho na faculdade, nem nada. Mas surgiu. E aí eu acho que tem o aspecto, para tentar encurtar a história, de uma condição de duas coisas. A primeira, a figura humana mesmo do Dr. Jairo. Eu aprendi extraordinariamente com ele, não só na parte de direito do trabalho, especificamente, eu ousaria dizer até que foi o que eu menos aprendi com ele. O que eu mais aprendi com ele foi a advocacia e muita coisa da vida profissional em geral e muita coisa da vida social. Então, já era E tive a sorte de, nessa mesma sequência, de trabalhar com o Sérgio Aquino, filho do Dr. Jairo, com quem eu tive amizade, que mantenho até hoje. Trabalhei lá em Jairo Aquino até que recebi o convite para ser procurador-geral do Estado, que não permite a advocacia. Por conta disso, ao terminar o governo, eu entendi que devia fazer, ao voltar à advocacia, tenho que fazer uma coisa que eu sempre quis. Eu sempre achei que minha vocação é uma advocacia ampla e não a advocacia especificamente exclusiva numa área. Tanto assim que na Procuradoria, quando eu tenho 30 anos de Procuradoria do Estado, quando eu passei no concurso, eu tinha a opção de escolher para onde ia. E na época, Flávio Queiroz, que era um chefe, vai escolher direito de trabalho, né? De jeito nenhum. O único lugar que eu não quero, a única coisa que eu não quero fazer na Procuradoria é direito de trabalho. Porque eu tinha convicção que era muito conveniente para mim, do ponto de vista da minha vida, de facilitar a minha vida. Mas ia me prender a uma experiência única, que eu tinha 24 anos de idade, achava que não era correto, e foi, efetivamente, muito positiva. De novo, uma outra escolha que eu acho que foi muito dessas do acaso, mas que foi muito positiva para mim, porque na Procuradoria eu fui chefe do contencioso, fui corregedor, fui ouvidor, coordenador do Centro de Estudo Jurídico e procurador-geral. Porque eu fiz uma opção por uma atuação mais ampla, que me permitiu atuar no direito público de maneira muito efetiva, em processo trabalhista, enfim. Então, uma experiência que me permite, hoje, ter uma atuação profissional muito diversificada no escritório, porque o escritório atua em toda a advocacia empresarial, a exceção do penal empresarial, mas nós fazemos tudo. Isso dá uma outra visão do funcionamento e de uma tarefa que eu acho que, às vezes, as pessoas... Eu sou um advogado de processo judicial. Fico brincando. Gosto da briga. Mas, ao longo do tempo, você aprende que o que vale é só resolver problemas, seja qual for o método de solução do problema. Se vai ser o processo judicial, ele é um instrumento que seja. Mas a negociação, mediação, arbitragem, a própria... Você negocia com o seu cliente, com o seu adversário, com o poder público, né? Então, acho que hoje é o que mais me encanta na advocacia, é esse aspecto da advocacia como lugar de diálogo, lugar que você precisa resolver as coisas e promover o entendimento, por qualquer meio que seja. Desculpa, longo é porque, na verdade, esse anima aqui. É importante, é importante. Os registros aí, principalmente o Dr. Jairo Aquino, figura extraordinária, né? Aprendemos muito com ele. Inclusive as piadas bem colocadas no momento certo. Sem nenhuma dúvida. Era uma figura muito boa. Eduardo, vamos Mas lá. me diga uma coisa, o Caula, com relação à experiência, qual foi a experiência que lhe marcou, ou as experiências, para você escolher o direito do trabalho? O que é que lhe vem à mente quando você se lembra aí das experiências que lhe levaram a essa escolha? Eu acho que, como eu disse, a escolha por direito de trabalho foi uma escolha vinculada a pessoas. Tá. Eu acho que esse papel... Eu, de vez em quando, converso com algumas pessoas, a gente vai ficando mais velho e começa a ter a percepção de algumas coisas. Esse papel de
de algum mentor na sua vida, de pessoas que se preocupam com sua formação, que lhe dão, que atuam de maneira transparente e humana, faz, para mim, são o maior poder. A gente fica sempre preocupado em gestão de pessoas, né? Como é que a gente faz para atrair e reter talentos, etc. Uma das coisas que eu mais falo é verdade, claro, a questão da retribuição econômica é importante, é claro, mas essa parte daquele lugar ter importância na sua formação, de ser agradável, de ser desafiador, mas das pessoas com quem você se relaciona, de haver pessoas que lhe engrandecem, você enxerga nessas pessoas um papel de formação, acho que eu diria que é o que me fez estar... Foram as pessoas, não os fatos. E aí, a partir daí, claro, muitas experiências positivas e razoável. Enfim, o escritório já era que sempre praticou e pratica uma advocacia de muita qualidade. Isso aí também é outra coisa. Eu acho que é importante porque é alguma coisa que lhe conduz na vida, né? Os valores que você pratica, os valores que eu aprendi na minha casa, tem que ser adequados aos valores que eu praticava lá e efetivamente eram e são, e hoje são. Os valores são compatíveis comigo, não é sucesso a qualquer custo, não é dinheiro de qualquer modo, porque é sentir útil, fazer de maneira respeitosa, adequada, ética, acho que é... Doutor César, eu queria falar um pouco sobre o papel do Supremo Tribunal Federal, né, do STF, nas áreas trabalhistas. Eu queria... Como é que o senhor avalia o trabalho e que controvérsias estão vindo aí pela frente para que a gente possa apresentar ao nosso telespectador aqui? É uma pergunta simples, para uma resposta bem complicada, porque a primeira coisa é que muitas vezes a gente critica ou elogia o Supremo sem ter uma percepção do tamanho do papel que ele tem. Porque, assim, às vezes o Supremo... Tenho a compreensão de que o Supremo, muitas vezes, a meu juízo, meu entendimento, emite decisões com as quais não concordo, eventualmente trata de temas que, pelo menos com aquela profundidade, ele não deveria tratar, mas, no geral, a primeira coisa que tem que se perceber é que a competência que o Supremo recebeu da Constituição não foi ele que inventou, e que é comum a qualquer democracia, o papel dos tribunais constitucionais, é muito amplo. É o Supremo que tem que garantir uma série de imposições constitucionais que têm uma relevância social muito significativa. Então, ainda que às vezes ele extrapole essa competência ampla, e eu, de fato, entendo que em vários momentos, em várias questões, ele extrapolou e extrapola e extrapolará. Eu não sei se... não é o Supremo não exerce, no meu entendimento, com a contenção adequada o papel que tem. Mas ele tem um papel muito grande. A Constituição tem uma função que às vezes é difícil de entender, mas é uma função de reduzir o espaço de liberdade do legislador. A Constituição reduz o espaço de liberdade, porque num lugar em que a lei cria direito imediatamente, diferentemente de um sistema jurídico em que o judiciário que pelas decisões vai estabelecendo, ou o costume vai estabelecendo a lei, a mudança é radical. Hoje acontece de um modo e amanhã será de outro a partir da decisão legislativa. Então, essa liberdade do legislador é uma liberdade muito ampla, de mudança radical. A Constituição vai lá e diz, olha, não é assim. Você não tem essa liberdade ampla, você tem uma liberdade que é regrada, que tem um determinado espaço. E faz isso, na maior parte das vezes, para proteger as minorias. Porque quando a gente fala assim, por exemplo, liberdade de expressão, só existe liberdade de expressão para garantir a opinião desagradável, aquela que não é coincidente com a maioria. Porque para defender a maioria não precisa de Constituição, é a maioria, é o mais forte. Então a Constituição existe para restringir o espaço de liberdade também, né? Para restringir o espaço de liberdade, principalmente em favor da proteção das minorias. Então esse é o primeiro ponto. Depois a gente tem uma Constituição muito analítica, que trata de muitos temas, né? Assim, de maneira... A Constituição pode ser menos analítica dela, e aí, ainda que com isso, não deixe de ter essa mesma função. Mas uma Constituição menos analítica, você extrai de princípios uma boa parte das mesmas proibições, as mesmas limitações que há numa Constituição analítica. Mas na Constituição brasileira é muito analítica. Ela tem muitas normas que estabelecem direitos, limitações ao poder. Então, essa é a segunda coisa. Depois, especificamente na área de trabalho, para entender, o artigo 7º tem
e não só ele, trata do direito do trabalho na Constituição, tem uma série de determinações que implicam que esses temas sejam todos temas que o Supremo pode falar. Então não se pode criticar o Supremo porque ele trata de direito do trabalho. Ele tem que tratar de direito do trabalho muito, porque o rol de direitos que tem, direitos sociais, no caso, como são nominados, mas direitos relacionados ao trabalhador na Constituição é muito amplo. Aí a gente vai seguir na minha... Peço de novo desculpa pela resposta longa. Na verdade, além da gente ter a Constituição analítica, da gente ter muito direito especificamente tratando de direito do trabalho, a própria compreensão da Constituição, da efetividade da Constituição, de a Constituição dever ser aplicada na sua maior extensão, conduziu a que se constitucionalizasse tudo. Então, na verdade, a aplicação do direito civil é muito mais vinculada à Constituição hoje do que era na primeira metade do século passado. Tá certo? A lógica pode ser a mesma regra, mas a regra sofre influxos de muitas disposições constitucionais. E mais ainda, de uma interpretação da Constituição que é, hoje em dia, muito mais principiológica do que no passado. Isso, às vezes, causa uma certa... Como é que pode? Como é que cria regra a partir de princípio? É o que acontece, a doutrina explica por que isso acontece e é o que determina a interpretação de muitas disposições constitucionais. Então, a partir de determinados princípios, que são normas mais amplas do que as regras, vamos dizer assim, você estabelece. Então, de novo, se o Supremo tem esse material para trabalhar, uma Constituição analítica, princípios que podem ser aplicados, uma máxima extensão possível das normas constitucionais, é natural que o Supremo... E aí, no caso do Supremo Tribunal Federal Brasileiro especificamente, a partir de um determinado momento, com o desenvolvimento de uma doutrina específica, uma função de autocontenção que o Supremo exercia com muita rigidez no passado, deixou de ser essa a conduta do Supremo. O Supremo passou a ter a intenção, a vontade de interferir. Essa lógica de autocontenção também responde, eu acho eu, à preocupação de que era uma Constituição que acabava de sair de um período autoritário. Então, se houvesse acho que é sábio que houvesse ainda mais uma maior contenção no início da aplicação para poder evitar que se pretendesse extrair tanto da Constituição que ela se exaurisse, né? Que a gente não tivesse como... Então, é fato que o Supremo me parece que às vezes extrapola. Na minha concepção, o Supremo tenta fazer alguma coisa para a qual ele não está aparelhado às vezes, e por isso que às vezes, na área de trabalho especificamente, emite decisões que não consideram todas as repercussões daquelas decisões. A gente pode discutir isso com mais propriedade posteriormente, porque não tem todas as ferramentas. A despeito de o Supremo ter tentado, pelos vários mecanismos que utilizou, por exemplo, fazer audiências públicas para ouvir todos os interessados, tentar fazer com que o processo... O direito necessariamente tem que nascer de um diálogo. Existem regras para esse diálogo, o Supremo faz parte desse diálogo. E uma coisa que é importante também considerar é que o Supremo emite as decisões, algumas delas vinculantes. Às vezes a gente não entende muito bem como é que demora tanto, mas é porque uma boa decisão precisa assentar. Precisa ter maturidade para... Então, é feito mesmo para ter uma decisão de primeiro grau, para ter controvérsia na sociedade, para poder chegar no momento certo da decisão. Às vezes, quando a gente vê o Supremo, por exemplo, tomando decisões antes de existir isso, provavelmente são as menos felizes. Exatamente porque a sociedade, em outras tantas, e aí eu acho que o Supremo merece toda a crítica, o Supremo tenta se colocar efetivamente no lugar do legislador quando talvez não fosse o momento de fazê-lo. Há uma decisão, uma das decisões que fizeram a viragem dessa autocontenção para uma maior proeminência do Supremo foi uma decisão que estabeleceu que o direito de greve para os servidores públicos, que não havia na legislação específica e uma DPF. E na discussão é muito interessante, porque o Supremo decidiu aplicar uma parte da lei de greve dos empregados do setor privado aos servidores. Um artigo especificamente. E no debate, o ministro Peluso, que na época estava no Supremo e era mais na lógica da autocontenção, numa determinada momento da discussão, está lá nas notas, ele faz: tá vendo? A gente disse que o legislador estava omisso e a gente aqui
está discutindo só nesse pequeno grupo aqui, a gente não consegue chegar ao consenso nesses poucos dispositivos que a gente está discutindo. E a gente acusando o legislativo de omisso. Legislar é muito difícil. Legislar não é fácil. Mas acho também que esse papel do Supremo de apontar omissões, de apontar, de eventualmente criar normas para a efetivação do direito, muitas vezes efetivamente é necessário e está previsto na Constituição, tanto na ação direta de inconstitucionalidade, no mandado de injunção, nas decisões vinculantes. É um papel que o Supremo tem na Constituição e na lei. Ele não está forçando a porta. Ele pode estar usando a porta mais vezes do que seria do meu ideal, mas não que... Então, na área de trabalho, muitas das decisões, para ser objetivo agora sim na resposta, muitas das decisões eu julgo que não consideram todas as consequências que há. E hoje há uma divisão, vamos dizer assim, acho que convém a gente tratar mais à frente disso, do modo de perceber o direito de trabalho e os desafios do direito de trabalho para o futuro, que o Supremo tem uma visão, pelo menos a maioria do Supremo, uma visão particular que merece uma referência. Eduardo. Você me perguntou também sobre questões, e é bom para exemplificar. Controvérsias. Controvérsias, porque é exatamente o que eu estava falando. Por exemplo, ontem foi aprovado na Câmara dos Deputados a norma que... Terça-feira, dia 4 de outubro, né? Referência, porque isso fica para... Terça-feira, dia 4 de outubro. Né? Ontem foi... O relator foi, inclusive, Pedro Campos, um projeto que era de 2008, do Senado, vai voltar ainda para o Senado, né, veio para a Câmara, sobre a licença-paternidade, que será gradualmente aumentada. A Constituição de 88 previa uma norma que seria transitória. O Supremo entendeu que havia omissão em uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão, estabeleceu que havia omissão, portanto, o legislador deixou de cumprir aquela obrigação de legislar. Acho até que nesse caso não havia omissão propriamente, porque havia essa previsão da DCT, e não legislar também é uma opção. Mas o Supremo entendeu, fixou um prazo, esse prazo foi vencido, já está vencido desde julho, eu acredito. Mas se não fosse essa atuação do Supremo, provavelmente aquele projeto que, se não me engano, esse projeto especificamente, não lembro se é de 98, 2008, mas enfim, esteve em 2008, no Senado durante muito tempo. E agora, a razão dele ser debatido foi, e nesse caso específico, o Supremo adota muitas vezes estratégias diferentes. Já adotou a estratégia de dizer qual era a norma de aplicação imediata, qual era a norma de aplicação, por exemplo, nessa hipótese do direito de greve que eu falei. Já estabeleceu o prazo com consequências, dizendo, se você não fixar, fixarei eu. Nesse caso específico, ele fez isso, mas não cumpriu. O prazo passou, ainda não há legislação e o Supremo não se manifestou ainda sobre um prazo. Mas fez com que o Legislativo provavelmente terá sido essa a razão de o Legislativo ter se movimentado. Do mesmo jeito que esse tema, na parte de trabalho, a gente tem o adicional de penosidade, que é uma condição de trabalho, existe periculosidade, insalubridade, e penosidade é uma terceira que não tem ainda regulamentação, que o Supremo já decidiu que estabeleceu prazo para o Legislativo, mas nesse caso sem sanção e sem ameaça, sem dizer, se você não fizer, faço eu. Nesse caso, ele está apenas assinalando. Você tem 18 meses e você está em mora legislativa. Qual a consequência? A consequência depois a gente vê se for o caso de não ser cumprido. Mas está lá. Também, uma coisa que merece toda a referência, que é a decisão de outubro agora, determinou que o Legislativo está em mora quanto à edição de norma de proteção contra a automação do trabalho. Esse é o tema da hora, porque é o tema da inteligência artificial, é o tema, ainda que a Constituição de 88 estava pensando na Revolução Industrial. Mas o Supremo está dizendo agora, e não estabelecendo prazo, inclusive nesse caso específico, mas, estabelecendo prazo de 24 meses, mas sem consequência concreta, para que haja uma legislação que a própria decisão do Supremo admite que é muito complexo o debate, porque é um debate que envolve tudo que é tecnologia, você tem que encontrar a exata medida entre desenvolver a economia e proteger
o trabalhador, que efetivamente é função da legislação estabelecer alguma proteção. Então, acho que esses são exemplos de questões que o Supremo tratou de omissão e agora tem outras que o Supremo vai decidir. Então, o Supremo vai decidir, provavelmente, quanto à questão, por exemplo, da competência para julgamento de processos em que haja contratos. Eu estabeleci um contrato de prestação de serviço, um contrato de representação comercial, um contrato... E alguém alega que esse contrato, na verdade, esconde uma relação de emprego, um contrato de trabalho. Quem é o juiz competente para decidir isso? É o juiz de trabalho ou é a justiça comum, por exemplo? Isso é uma decisão que o Supremo terá que tomar, inclusive por conta a partir do momento em que entendeu que a terceirização era possível e com uma amplitude maior do que a justiça do trabalho entendia, na sequência disso vieram muitas reclamações constitucionais para o Supremo para tratar disso, e ele irá tratará certamente também da questão da natureza jurídica do trabalho por aplicativo, por exemplo, tratará do juízo competente para em recuperações judiciais, desculpa o juridiquês, mas é necessário, em recuperações judiciais, quem é o competente para, por exemplo, dizer, olha, no lugar da empresa deve responder o empresário, porque ele extrapolou o que podia e confundiu a empresa com o patrimônio pessoal e, portanto, a empresa quebrou, mas ele indevidamente enriqueceu mediante fraude. Quem é que é competente para discutir isso? É uma outra das questões que tem que ser tratada. Então, o Supremo tem muita coisa relevante para tratar na área de trabalho, e acho que também, em razão... As decisões que ele toma precisam, depois, as consequências das decisões, tal como acontece na lei, precisam ser apuradas, vamos dizer assim. Na prática, isso vai implicar o quê? Então, quando o Supremo, por exemplo, disse que a terceirização era possível, por exemplo, a terceirização era possível e discutiu a questão da terceirização no poder público, quando o poder público é contratante. As consequências disso, até hoje, estão sendo discutidas no Supremo, sendo chamado o tempo todo para tratar dela, porque não se exaure ali. Ainda bem que o direito é complicado, porque tem emprego para a gente de direito durante muito tempo. Vamos lá. Pois é, em relação à reforma de 2017, o que é que efetivamente teve de positivo, de negativo? O que é que continuou, o que é que não continuou? Veja, de alguma forma você já respondeu muita coisa aí anteriormente. Mas esse marco que nós tivemos em 2017, ele foi bastante emblemático, né, para a Justiça do Trabalho. Eu acho que a reforma respondeu, de fato, a uma série de questões que precisavam ser respondidas. Contrariou uma série de entendimentos que a Justiça do Trabalho praticava, buscou diminuir um pouco a rigidez do direito do trabalho brasileiro. Entendo que não chegou a alcançar plenamente esse objetivo, mas acho que, nesse campo, a mudança mais relevante que se pode dizer é a prevalência do negociado sobre o legislado. Admitir que as partes, os sindicatos de empregados e empregadores, o sindicato e a empresa, têm a possibilidade, a condição de estabelecer regras específicas sobre temas que são previamente ditos, que prevalecem sobre a lei. Na compreensão, que eu acho que é correta, de que é mais fácil eu conseguir encontrar a solução adequada pela negociação do que pela imposição de uma lei que é feita para durar para sempre. Então, se eu consigo, por exemplo, testar algumas possibilidades, se eu estabeleço negocialmente durante um tempo, que essa regra... Isso aqui tem um efeito também, uma regra que muitas vezes, legal, que muitas vezes não é muito bem compreendida. Há uma norma na CLT que impede, que diz o seguinte: todas as alterações do contrato de trabalho feitas em desfavor do trabalhador são inválidas, mesmo que ele concorde com elas. Há uma certa resistência para você compreender isso. Por quê? Dá para repetir? Dá. Todas as alterações do contrato de trabalho, certo, que são desvantajosas para o trabalhador, certo, são objetivamente inválidas, mesmo que ele concorde com essas alterações. Por quê? Porque, na lógica da CLT originária,
Ninguém concorda com uma alteração desvantajosa. Então, se essa alteração aconteceu, é porque o empregador oprimiu o empregado. Tá lembrando aqui de uma norma que tem um determinado tempo. O que é que a reforma responde a essa norma que continua vigente em algumas medidas? O que é que ele responde, por exemplo? Admitindo que o negociado prevalece sobre o legislado, porque eu posso estabelecer que aquela específica vantagem tem a vigência durante um determinado tempo, foi negociado e depois eu posso deixar de fazer. O empregador, a realidade mudou e eu vou alterar. E também permitiu, essa é uma mudança muito importante da reforma, a possibilidade de o trabalhador que se chama de hipersuficiente, que é aquele trabalhador que tem formação superior e recebe mais de 2 vezes o teto da Previdência, eu acho que 16 e pouco mil hoje em dia, ele pode fazer com o empregador dele uma norma igual a essa coletiva que prevalece sobre o legislado e com a mesma força. E, portanto, se eu estabeleço com um trabalhador com hipersuficiente uma regra específica, essa regra vale tanto quanto vale uma norma coletiva no âmbito daquele contrato. Então, eu tenho como estabelecer e a gente não pode reclamar de não existir, de não ter flexibilidade. A gente pode estabelecer essa flexibilidade para esses trabalhadores específicos. Então, essas 2 saídas da rigidez acho que são 2 coisas muito importantes que a reforma trouxe. Também flexibilizou bastante questões relacionadas à jornada de trabalho, desfez alguns equívocos e iria fazer uma mudança que eu acho que era muito importante, mas que aí na decisão do Supremo, na linha, concordando com o entendimento do TSE, inclusive, que era a redução da litigiosidade. A litigiosidade no campo trabalhista é muito grande. A reforma trouxe medidas para a contenção disso, no meu entendimento, medidas corretas para a redução da litigiosidade aventureira. Você não pode admitir que, na minha concepção, você tenha um litígio sem risco, sem custo, sem a possibilidade de custo. Porque assim, se eu não tenho risco nenhum, eu posso pedir qualquer coisa, né? Movimentar o Estado, criar custos e aventurar, porque eu não tenho custo nenhum. E o que é que o TSE, o Judiciário Trabalhista e o STF fizeram? A conjunção de algumas decisões, mas a principal a CLT dizia, mesmo para o trabalhador que se supõe economicamente carente em algumas circunstâncias, se ele perder algum pedido, ele paga honorários ao advogado da parte contrária, ainda que utilize para isso o crédito que ele obteve no processo judicial. E o Supremo entendeu que isso era inconstitucional, porque estaria, vamos dizer assim, consumindo a expressão econômica de um direito que é indisponível, as vantagens trabalhistas, etc, etc. O que aconteceu com isso? O número de processos de demandas trabalhistas vem crescendo num número muito significativo, ao ponto de hoje já termos voltado a números pouco anteriores à reforma. Então, o que efetivamente é problemático. Não é bom para ninguém haver um volume de demandas tão significativo. É claro que uma parte das demandas decorre, aliás, é evidente que uma parte das demandas decorre de desemprego, de situações de dificuldade na economia, de empregadores que eventualmente não cumprem a legislação trabalhista. E, portanto, decorre primeiro, em tese, em uma parte do descumprimento. Alguém reclama porque houve descumprimento, mas alguém reclama também por aventura. E tanto isso é verdade que depois que tirou essa barreira, voltou a crescer. Então, existe um incentivo a um litígio não responsável, que eu acho que em alguma hora a gente vai ter que voltar a corrigir isso, sob pena do sistema ter uma dificuldade grande de se manter. Você falou muito na questão dos empregados, mas e as empresas? Então, olhando para as empresas, quais são os riscos, as dificuldades que elas estão enfrentando nessa coisa de cumprir as normas trabalhistas? Acho que a primeira coisa, e não é de agora, é de sempre, é uma dificuldade de adaptação da sua própria realidade à lei. Porque não se consegue fazer o contrário. A minha empresa só dá certo se eu não
se eu não pagar imposto. Então, essa empresa não pode dar certo, né, amigo? A gente não pode fazer isso. É a primeira coisa que a empresa tem que conseguir compreender. E aí, essa adaptação, com você sendo bem assessorado, conhecendo bem quais são os riscos, etc., você diminui muito. Às vezes se reclama porque não se fez anteriormente um diagnóstico adequado de quais seriam os riscos de determinadas escolhas empresariais, tá certo? Esse é o primeiro ponto. É um ponto que, assim, eu que sou advogado muito vinculado às empresas, a primeira coisa que a gente tem que pensar. A gente tem que pensar, a gente precisa compreender bem nosso negócio, entender bem nossos riscos e estudar bem nossas alternativas. Porque depois a gente não pode reclamar de decisões erradas que a gente tomou por falta de conhecimento ou de... A gente tem que ter muito cuidado, as empresas têm que ter muito cuidado, e porque é uma dificuldade grande, o número de regras que tem que ser cumpridas. Se você for olhar as NRs, que são normas regulamentares na área, por exemplo, na área de segurança e medicina do trabalho, é um número infinito de regras minuciosíssimas que, de fato, é complexo para o... Eu fico brincando sempre que o alemão não está preparado para a complexidade, não. Para quem está preparado para a complexidade é o brasileiro. Porque se você pensar nas normas de segurança, nas normas de trabalho, nas normas tributárias, não tem japonês que aguente, não. O direito brasileiro é um direito muito complexo. Talvez pela crença de que a gente, estabelecendo regra, vai dar solução a questões que não são... que são questões sociais e econômicas mais profundas. E acho também que uma melhor... Os riscos que a gente está pensando aqui. Uma melhor gestão do momento das demissões, das admissões, da vida do trabalhador no curso do contrato de trabalho, demanda uma atenção muito cuidadosa. Se você fizer tudo isso, já diminui, porque já tem todos os riscos empresariais, né? Toda a incerteza da atividade. Mas você tem que diminuir as incertezas com um compliance muito, muito cuidadoso interno, com uma área de atenção ao cumprimento das normas muito estruturada. Porque não dá para fazer no amadorismo, é bastante complexa a legislação. Eduardo. Como é que você enxerga hoje, por exemplo, você falou do ambiente de trabalho. Né? Nós temos o RAT, risco de ambiente de trabalho, não é isso? Nós temos aí uma alíquota que varia, se não me falha a memória, entre 1% a 3%, alguma coisa nesse vai ser sentido. o adicional né? Como fiscalizar e ter uma maior proteção com relação ao ambiente de trabalho e o risco? Você falou um pouco aí da parte de medicina, né? Enfim, da saúde. Nesse aspecto especificamente do ambiente de trabalho, qual a fiscalização e como você vê que as empresas deveriam trabalhar melhor ainda a proteção a essas empresas, a esses funcionários com o risco do ambiente de trabalho? De fato, a questão da saúde do trabalhador é um ponto que está dizer que a causa assim, está no centro de uma série de questões relevantes na dinâmica de um contrato de trabalho. Inclusive, me permita, Caula, lhe interromper, inclusive, assim, com muitas solicitações precoces de aposentadoria por conta Sim. Né, de ruído, por conta, enfim, de exposição ao ambiente. E quando você vai falar de saúde, é fato, e quando você vai falar de saúde, a gente tem que ter uma visão, inclusive, mais ampla, que é o que de hoje, que não é só a saúde física, não é só a saúde mental que está no centro, das discussões. A estruturação de um acompanhamento de medicina e segurança do trabalho não é o cumprimento, não se circunscreve ao cumprimento formal da entrega dos equipamentos de proteção, a documentação, etc, etc. Se eu tenho, por exemplo, uma empresa que tem uma propensão, um risco acrescido relacionado a poeira, por exemplo, poeira no ambiente de trabalho, eu tenho que fazer um acompanhamento médico desse trabalhador apropriado a essa minha condição. Não basta fazer para cumprir tabela, porque eu vou contratar um serviço de acompanhamento que vai lá, agora me lembrei do meu sogro que dizia, todos os meus exames são ótimos, eu vou lá no laboratório, todos os exames são ótimos, eu estou sempre em dia. Brincava dizendo que era um mau laboratório que dava bons resultados a ele. Não adianta você fazer um acompanhamento que seja para cumprir tabela porque no final você vai ter um custo
que você não está esperando. Vai ter mais adoecimento, menor produtividade, mais situações de afastamento que custam. Você tem um trabalhador, por exemplo, dá um exemplo bem que acontece. Eu tenho um empregado, minha empresa fornece plano de saúde para os trabalhadores. Okay? Um trabalhador adoeceu e foi para o INSS. Fica lá no INSS um tempo. O contrato está suspenso. Quem está pagando nesse período a remuneração dele é lá o INSS. Ok, problema nenhum. Não. O plano de saúde que você concede a ele, você é obrigado a continuar concedendo. Eu estou dando um exemplo. Por que se entende isso? O Judiciário Trabalhista entende que é essa. Como é que pode agora você cortar essa vantagem quando exatamente agora ele precisa mais do que quando estava aqui? Esse custo, às vezes, a empresa não está. Se eu simplesmente considero que é cumprir as formalidades, que isso é só, o interessado é só burocracia, não é só burocracia. É feito também, a empresa que tem a visão adequada do acompanhamento disso, também é o interesse da empresa. E aí, indo para a questão de saúde do trabalhador, também saúde mental, isso. Hoje em dia há previsão específica de imposição de acompanhamento da questão da saúde mental, do combate aos assédios, a fonte de muitas demandas trabalhistas, né? Assédio moral, assédio sexual e questão do adoecimento. Esses temas são hoje em dia, muito recorrentes, com valores, às vezes, muito significativos. A empresa precisa ter, pensando na saúde do trabalhador e pensando também na questão do bom ambiente de trabalho, precisa ter canais de denúncia efetivos, verdadeiros, para conseguir perceber no momento adequado, a bem da própria gestão, que, por exemplo, existe um supervisor, um chefe, um encarregado que assedia alguém. Porque se eu conseguir perceber isso no momento adequado, eu vou cortar, não necessariamente afastando, às vezes qualificando a pessoa que tem uma percepção errada do que é o exercício de uma função de liderança. Se você tem isso, a gente de vez em quando tem decisões que acertadamente ou afastam ou reduzem a responsabilidade de uma empresa por um assédio sexual ou moral ou por um adoecimento psicológico, com base no fato de que os mecanismos internos da empresa, que a empresa fornecia, para que aquilo viesse ao conhecimento da gestão, não foram utilizados pelo trabalhador. Então, em algumas circunstâncias, você está reclamando de que foi assediado. Existem os mecanismos. Aí tem duas coisas. Uma, será que existia mesmo? Você nunca denunciou, mesmo que existisse. Esse cara nunca foi apontado como um assediador, apesar de todos esses canais. Essa é a primeira. Então, existia ou não existia? E a segunda é, você não terá sido sua própria participação, assim, por omissão nesse caso, né? Que também contribuiu para que aquilo continuasse. Você tinha os mecanismos, certo? Então, você, de certo modo, seu dever de mitigar o próprio prejuízo, você talvez não tenha utilizado. Então, nesse campo, acho que é um lugar, a lógica do compliance trabalhista e dos canais adequados de tratamento dessas questões, vamos dizer assim, 3, saúde do trabalhador, estruturação adequada, efetivo acompanhamento do cumprimento da regra por meio de compliance trabalhista e a existência de canais adequados para tratar de situações de assédio e dificuldades são muito importantes hoje em dia. Só completando essa questão, você falou bem, com relação à saúde mental. Estudos apontam que a depressão será, né, a principal causa de afastamento do trabalhador aí, do ambiente de trabalho, e teremos várias consequências, não só para a empresa, como também para o próprio empregado e a família. Isso procede? Como é que está acontecendo isso no dia a dia? E quais são as medidas preventivas que você está enxergando que as empresas estão fazendo para minimizar esse problema? A preocupação, de fato, os números não mentem, né? Claro que pode haver uma parte do que a gente está dizendo de diagnósticos que antes não aconteciam, Burnout, porque as pessoas não tinham a compreensão disso, porque era feio. Isso. Buscar apoio psicológico, por exemplo, um percentual naturalmente sempre haverá quem eventualmente busque se aproveitar das situações, então criar situações para tentar obter também, claro que
que existe essa possibilidade, mas existe muito também da nossa vida cotidiana, né? Isso é uma das coisas que me preocupa na questão por exemplo, do trabalho remoto, do teletrabalho, etc., é que a convivência é um dos melhores mecanismos para combater, né, as questões, pelo menos eu tenho lido muito sobre isso, para combater condições dessa natureza. A convivência pessoal, humana, a troca de experiência, Contato o apoio. pessoal, né? Né? O trabalho é para ser um lugar também de uma convivência que tem esse valor. Né? O isolamento, nós não somos feitos para a vida isolada, nós somos feitos para a vida gregária, para a vida... Né? E acho que esse efeito, então, as empresas estão muito preocupadas com cultura da felicidade, com o bom ambiente de trabalho, com a exata dimensão que uma ou outra valoriza, mas a experiência mostra que essa é uma preocupação em todas as organizações que pretendem ter um tempo longo de existência, né? Porque eu acho que, de fato, a empresa, tal como a escola, a família, etc., são lugares que devem servir de refúgio contra essas coisas da hiperconexão, da demanda do estresse excessivo, do excesso. A gente tem uma vida que nos consome muito. E acho que o trabalho vem uma das origens que se fala que o trabalho vem de um instrumento de tortura, né? Então, o trabalho vem disso. Mas o trabalho não é para ser uma tortura, longe disso. E o lugar de trabalho é para ser um lugar que... Então, por isso que eu falei do valor da questão de você ter um canal adequado então eu chamei de denúncia, um canal adequado de comunicação. Porque perceber isso no começo, perceber as dificuldades, por mais que eventualmente... Tem gente sempre mais satisfeita e menos satisfeita com tudo, né? Tem gente que tem mais... O mundo está um estresse, né? A vida é assim. Mas informações são todos têm informação. Veja, mesmo uma informação, vamos dizer, mesmo uma reclamação indevida em relação a um líder, não deve ser desconsiderada. Porque, é possível que mesmo aquele líder sendo ótimo, aquilo seja uma oportunidade de melhoria que não seria percebida, não fosse aquela reclamação indevida, por exemplo, tá certo? Então, acho que esse é um ponto, de fato, as empresas têm que estar muito atentas, que é um campo de insatisfação e de dificuldade de retenção de talentos, de aumento de reclamações, inconformação com a dinâmica, que é importante de tratar. Doutor César, havia uma expectativa que a reforma trabalhista ela diminuísse o número de processos. Isso aconteceu? Houve essa melhoria na relação de trabalho? Eu não tenho dados para falar, por exemplo, da melhoria na relação de trabalho. Eu acredito, sim, que mais flexibilidade para as definições de jornada de trabalho, mais flexibilidade para o estabelecimento de condições específicas das empresas e das categorias, mais liberdade contratual melhora o ambiente de trabalho. Aferir isso demanda um estudo científico que eu pelo menos não tive acesso a nenhum deles. Então, mas acredito que a reforma teve, sim, um efeito bastante positivo e tem sobrevivido desde então, a despeito de os instrumentos principais da reforma têm sobrevivido a essa luta do tempo, né? Há, naturalmente, resistência. Então, por exemplo, havia resistência, uma tese com a qual eu não concordo em absoluto, que a reforma iria ser aplicada apenas aos novos contratos de trabalho, como se pudesse haver infinitos contratos, que assim, o contrato tivesse sido assinado antes da reforma, não sofria os efeitos da reforma. Isso foi, por exemplo, é uma coisa que não prevaleceu. Então, acho que a reforma, o tempo que não é tão curto assim da reforma até hoje, determina que ela foi, a meu juízo, exitosa. Às vezes as pessoas fazem alguns... Mas não diminuiu o desemprego, havia promessa, não sei o que lá. Eu não sei qual seria a realidade se a CLT originária tivesse permanecido. Não sei qual era a dinâmica econômica. Isso é uma coisa, comparar o inexistente com o que aconteceu. Isso me parece que é um exercício sem finalidade. Então, entendo que a reforma teve esse efeito. O efeito na diminuição de demandas
talvez tenha acontecido. Há um mecanismo que eu acho que é muito importante, as empresas usam menos do que poderiam, que é a transação extrajudicial homologada em juízo. Que é que eu estou querendo dizer isso? Usualmente, o judiciário trabalhista não aceitava acordos individuais, disposição sobre direitos trabalhistas feitos privadamente. Naquela mesma lógica, de que o empregado seria ou economicamente constrangido ou enganado, simplesmente, e iria dar a quitação daqueles direitos por um valor menor, etc, etc, havia resistência muito grande. Então, a reforma trouxe um mecanismo importante, que é a possibilidade de, mediante o acompanhamento de advogados por ambas as partes, e submetendo isso ao juízo, a uma homologação judicial, ele pode marcar audiência para ouvir, confirmar aquele interesse, controlar, eventualmente, se as disposições que estão sendo ajustadas não colidem com o mínimo de garantia do trabalho, homologar e resolver aquela... Então, isso é um mecanismo de diminuição de litígio que é importante, que tem sido utilizado principalmente nas causas, naquelas situações de maior relevância. Na época da pandemia, isso foi utilizado em situações até mais corriqueiras, porque efetivamente a gente ficou numa situação de e nesse ponto especificamente, Cáula, com relação ao trabalho remoto, você já falou um pouco aí dos aplicativos, dá uma focada um pouco mais exatamente nesse período da pandemia e como é que ficou essa situação com relação aos aplicativos e... Entre muitas coisas que resultaram da pandemia, né, a aceleração tecnológica é um resultado positivo de uma situação tão negativa. Na área de trabalho, muita coisa foi feita com base... Sem previsão legal. Veja, a gente fez suspensão de contrato de trabalho antes de haver aquela específica previsão legal, previu pagamento de abono, etc. Era trabalho a mesma coisa. Havia previsão. Trabalho fora do ambiente da empresa sempre existiu. Originariamente na CLT. Então, existia a possibilidade de você trabalhar fora da empresa desde sempre. Essa dinâmica do trabalho poder ser prestado por via eletrônica, etc., foi acelerada muito, a utilização, por conta da pandemia. Acho que isso é uma realidade que traz muitos outros desafios, né? Porque a gente pensa de tudo. Você vai pensar assim, da parte previdenciária, como é que funciona que norma coletiva se aplica a um trabalhador que é empregado de uma empresa de Pernambuco e resolveu, já que ele pode trabalhar em qualquer lugar, ir morar no Amazonas. Porque a lógica originária é uma lógica territorial de um trabalhador que trabalha num lugar e mora e vive naquele lugar. E hoje em dia a gente trabalha de um lugar para outro, por exemplo. Tem uma série de consequências disso, de competência do judiciário, de proteção previdenciária, de normas aplicáveis, etc., que a gente está ainda aprendendo, tá certo? Então, uma outra circunstância, por exemplo, que é interessante disso, saúde do trabalhador. O trabalhador que pode trabalhar em home office ou anywhere office, ele se utiliza de equipamentos ergonomicamente adequados, ou ele trabalha em cima da cama, podendo forçar. Eu, pelo menos, sou o cara que gosta de trabalhar sentado na minha cama, por exemplo, ergonomicamente errado, né? Mas aquele trabalhador que trabalha lá indevidamente, deixando de ter intervalo, como é que você... não tem como a empresa até fiscalizar isso. Pronto. Mas também não pode ser assim. Assina um termo e está tudo certo. Cumprir a formalidade e está tudo certo. Porque existe o risco, e há decisões, claro que há decisões absurdas, o cara tropeçou dentro de casa e atribui à empresa a responsabilidade, mas aí decisões absurdas existirão sempre. Mas também não pode ser verdadeiro eu dizer assim, pronto, agora ele pode trabalhar sem intervalo durante a vida toda, ele vai ficar cego de tanto usar o computador, não me preocupo com isso, não é assim. Então, demanda, por exemplo, um acompanhamento adequado para quem faz essa escolha de trabalho, por exemplo, do trabalho remoto, os horários de desconexão. E assim, uma curiosidade, na prática, a empresa pode, por exemplo, fiscalizar e ir na casa da pessoa para ver se ela tem, pessoa tem uma cadeira correta para trabalhar, situação, se a luminosidade está adequada. Veja, uma coisa é a imposição disso. A empresa pode, em tese, do mesmo jeito da fiscalização do trabalho, pode, em tese, entrar na sua casa e verificar se o equipamento é adequado. Há empresas que
adquiriram os equipamentos, por exemplo, uma cadeira adequada, o local é designado. Maior ou menor possibilidade de intervenção de interferência sobre isso demanda a verificação do caso concreto, né? Mas o que eu quero chamar a atenção não é simplesmente trabalhe aí e tá tudo certo. A gente tem que ter cuidados e preocupações com todos esses aspectos que a gente falou. Agora também é uma realidade que não parece que vá retroceder de todo. Ainda que muitas empresas tenham tido uma animação muito grande de diminuir custo às vezes, ou de ganhar produtividade com o trabalho. E os trabalhadores também de terem a vantagem da flexibilidade, etc. Mas num campo e no outro, existe um certo refluxo dessa... Até porque nós temos um problema sério de deslocamento. Também. Né? Tem uma série de... O trânsito é uma coisa que prejudica bastante o trabalhador. Isso. É claro que isso dá um certo grau de conforto e produtividade também, né, para ele. Mas eu gosto de ver, por exemplo, sempre falo sobre isso, aquele rapaz que tem 20 e poucos anos de idade, está começando na empresa. As possibilidades de interlocução pessoal, de crescimento, de mostrar a qualidade do trabalho. Porque a qualidade do trabalho você não mostra só no resultado dele. Você mostra no modo como você se relaciona. Ambiente, né? Eu digo assim, você sabe se o cara é gentil, se eu vou ali pegar um cafezinho que é para você. Isso. Ou o cara me deu uma solução para um negócio que não é o trabalho dele, mas ele me deu ideia sobre... Aí você mostra isso. Ou ele foi correto com um colega em determinada coisa do dia a dia, do cotidiano. É assim que você vê. Né? E às vezes é do interesse do cara que está no começo da carreira ficar trabalhando confortavelmente, às vezes, na casa dele. É uma reflexão que eu, se estivesse nessa condição, faria. É vantajoso para mim. Uma coisa é a pessoa que está já consolidada. Outra coisa é aquele que ainda tem muito para andar. Será que ele não vai ficar relegado, esquecido, como simplesmente um robô, né? Interagir, né? Aprender com outras pessoas as coisas. Doutor César, o senhor falou já aqui, durante o programa aqui, sobre as empresas trabalhar, compliance, falou e tudo, mas como é que a gente, de forma prática, as empresas elas podem evitar processos trabalhistas, promover uma gestão mais responsável? Que ações você poderia colocar aqui? Deixa eu emendar essa pergunta, porque já... Sim. E qual seria, na sua visão, né, as tendências aí dos próximos anos? Mais flexibilização, proteção ou equilíbrio? Dentro dessa pergunta, para fechar, de Beto. O que as empresas... Antecipei algumas coisas que são efetivamente... que eu acho que são essenciais. Que eu falei de compliance, de criação de canais de comunicação, um outro ponto é o estabelecimento de políticas claras de conduta em relação a uma série de... Então, um código de ética e conduta adequado, por exemplo, para poder evitar... acho que o aspecto do estabelecimento de regras mínimas de crescimento profissional, aí não estou nem falando de segurança, estou falando de boa gestão de pessoas, né? A expectativa de crescimento estar bem muito investimento, né? muito investimento na capacitação dos trabalhadores, mas também, principalmente, das lideranças. Porque a compreensão do papel da liderança como um representante, em alguma medida, do empregador, numa empresa que tenha cultura adequada, faz muita diferença. Você não pode esperar tratar mal o trabalhador em toda a relação e depois que ele não entra com a reclamação contra você. Tem determinados clientes que o nível de litigiosidade é muito baixo e decorre muito do relacionamento que houve, do cumprimento das normas, da gestão da saída. Às vezes, na hora de... Né? Acho que isso é uma construção, não é uma coisa. Então, acho que é o conjunto disso e conseguir entender bem quais são as ferramentas, quais são os instrumentos que a lei prevê para você fazer a gestão do pessoal. De novo, não dá para ser amador nesse campo, sabe? Não dá para adotar a solução A para um empregado, B para outro, C para outro, e depois achar que isso vai criar um monstro. É você fazer um programa de um aplicativo qualquer e sair fazendo extensões. Vai dar errado e agora vai ficar mais caro do que... É a mesma coisa. A gente faz a gestão de pessoal. Precisa ter cuidado para que toda ela seja, de certo modo, controlada e com uma finalidade. Se eu tenho, por exemplo,
melhorar meus canais de comunicação com o sindicato. É natural que o sindicato seja sindicato de trabalhadores, é natural que ele tenha o papel dele, em alguma medida, é ser mesmo defender o interesse que tem lado, faz parte. Isso não é uma razão para que você ache que não deve dialogar com ele. Ao contrário, você precisa dialogar com os órgãos sindicais, com as representações, com os trabalhadores, porque senão você não vai encontrar a melhor solução. Você vai achar e vai ficar naquela lógica de que é uma coisa meio, entre aspas, uma acomodação, dizer assim, é assim porque o sindicato cria muita confusão. Tá, tudo bem, a função dele é essa. Essa é um dado de realidade. Se você tiver bom diálogo, você vai conseguir encontrar, pelo menos em alguma parte, um equilíbrio. Pensando em perspectivas, eu acho o trabalho tem um desafio gigantesco no tempo em que já estamos, né? Não nem para dizer que virá, em que já estamos, por conta de todas as novidades, as questões que a tecnologia traz, né? É um panorama que é um horizonte que você subiu muito para um horizonte muito amplo. Eu acredito que quando a gente conversa sobre, por exemplo, sobre uberização, qualquer coisa desse tipo, às vezes a turma vem com a solução simplista de dizer, mas é empregado. A questão do Uber. Estou falando uberização como conceito de todos esses, dos trabalhadores aplicativos em geral, etc, etc. E você quer colocar nessa moldura da relação de emprego, contrato de trabalho, no jeito da CLT, um elemento que claramente não cabe nessa caixa. Você vai ter que apertar um pouquinho de um lado. Fico brincando, você vai querer consertar foguete com ferramenta de carroça. Não vai dar certo. Você não tem como. Você pode usar o que aprendeu com a carroça para fazer ferramentas para mexer com o foguete, mas não vai consertar o foguete de um lado. Né? Então, quem defende que a solução está aqui, é a CLT, a aplicação da CLT, o cara do Uber, meu empregado, não sei o que, tal, não me parece que é factível essa solução. Como também não é. E não é em absoluto. A solução é dizer, esses são empresários de si mesmos, porque depois vai faltar proteção previdenciária, vai faltar proteção social, e isso a sociedade vai pagar de algum jeito. Porque esse cidadão que hoje tem 20 e poucos anos e não se preocupa com a previdência, eventualmente, que não tem proteção nenhuma, vai adoecer, vai envelhecer, tem relações sociais, tem que buscar. Então, isso a gente precisa ter solução. Qual é a solução? Eu não tenho essa pretensão de elaborar nada disso aqui. Mas certamente tem que ser uma solução específica. E uma solução que seja... Porque, senão é o contrário. Se eu faço ficar, por exemplo, ficar tão caro o trabalho humano, que então é melhor eu gastar com tecnologia para não ter trabalho humano. Né? Se eu digo que, se eu digo que o cara do Uber é empregado da Uber, que tem que pagar o dobro, o empregado custa o dobro da remuneração dele, né? Vamos dizer assim, o custo para a empresa, fazendo uma aproximação grosseira, é mais do que isso, mas o dobro da remuneração dele, pronto. Aí o Uber disse, então, eu não vou ter empregado. É melhor eu fazer o investimento no mundo todo que eu preciso para ter direção autônoma e não vai ter mais Uber nenhum. Vai ser mais barato mesmo, vou fazer o carro que vai... Sem motorista, como regra para tudo, né? Isso responde... É uma questão, um cálculo de custo e resultado. Então, eu tenho um incentivo para encontrar uma solução, eu tenho um incentivo para a gente não conseguir mais ser atendido por uma pessoa quando liga para um call center, né? Não é call center mais, o cara, né? Você, para conseguir, passa por tanto filtro que você perde a paciência, né? Completamente. É isso que acontece. No lugar onde havia, você fica rezando para ter uma pessoa ali atendendo. Né? Obrigado aqui a doutor César. Deixa eu primeiro aqui, para antes de a gente fazer o encerramento aqui, pedir para Eduardo falar aqui dos nossos parceiros, Eduardo. Vamos lá. Obrigado aí pelo apoio, pessoal da AlphaWays XP Investimentos, CDS Sistemas, a Contar, assessoria de contabilidade, Cultura Inglesa, Delta Café, a Óculo e a Parladelli. Obrigado, pessoal, pelo apoio de vocês e obrigado, Dr. César Caula. Aprendemos um bocado de coisa hoje, né, e tivemos aqui uma visão mais sistêmica
do direito do trabalho. Muito obrigado pela participação. Eu que agradeço pelo convite, foi uma satisfação e uma honra. Obrigado, doutor César. Obrigado, Eduardo. Semana que vem a gente está organizando ainda as pautas, né? Vamos deixar tudo para a próxima semana, mas lembrando a você, salve, compartilhe, mande para o seu amigo essa entrevista. A gente quer que aumente o nosso número aí de parceiros que vão ficar ao nosso lado aqui no Conexões PE. Grande abraço a todos.